Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento do senhor Roberto Moreira Ferreira. Senhor Roberto, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade também que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Falar. Bom, vou pedir para o senhor puxar um pouquinho o microfone mais próximo, senhor. Pode se aproximar da mesa também, se quiser. Senhor Roberto, o senhor trabalha na OS Empreendimentos desde quando? Eu trabalhava, eu fui demitido. Desde eu iniciei lá em julho de 2011. Julho de 2011. E o senhor trabalhou até quando? Trabalhei até fevereiro de 2017. O senhor assumiu algum cargo de direção nesse período? Assumi em janeiro de 2014 a diretoria regional São Paulo. Era diretor de alguma especificidade? Como é que era? Diretor regional? Diretor regional de incorporação. E antes, o que o senhor fazia? Antes eu fui contratado em 2011 como coordenador de novos negócios. Fiquei nessa função até dezembro de 2012. Era responsável por identificar novos terrenos, comprar terrenos, desenvolver novos prédios para a empresa. Certo. Em janeiro de 13, eu assumi a gerência de incorporação de São Paulo, uma das 3 gerências à época. E o senhor permaneceu até sua demissão nesse cargo de diretor regional de São Paulo? Sim, O senhor acompanhou nessa condição esse empreendimento do condomínio Solares, antes Mar Cantábrico? sim. O que o senhor acompanhou exatamente? A partir do momento que eu assumi a diretoria, o Solaris, antigo Mar Cantábrico, era um dos empreendimentos da empresa que ainda tinha unidades para serem vendidas. O empreendimento já estava pronto, o prédio já estava pronto, e uma das minhas responsabilidades a partir daí era também verificar o andamento das vendas. O senhor acompanhou o procedimento de transferência desse empreendimento da Bancop para o OS Empreendimentos? Não, eu não estava na empresa. O senhor teve contato com esse empreendimento somente quando o senhor assumiu esse cargo de diretor regional ou antes também? Não, enquanto 2013, enquanto eu era gerente de incorporação, eu sabia que o Solaris era um dos empreendimentos da empresa. Existia uma gerência comercial que ficava ligada a fazer vendas das unidades, mas ele era um dos empreendimentos de São Paulo. Certo. Mas o meu contato principal foi quando eu assumi a diretoria mesmo. Quando consta no processo, tem alguns documentos em que o ex-presidente, a senhora Maria Letícia, constam como adquirente de uma cota nesse empreendimento. Pela ordem, qual documento seria esse que o senhor gostaria de estar se referindo? Qual documento, doutor? Está no evento 3, comp 192 a 195. Certo. Mas nesse Termo de adesão e documento- compromisso de participação. Não é? Questão de uma cota? Sim, mas nesse documento, onde está o nome do ex-presidente Lula? Então a Marisa Letícia apenas que adquiriu? É que eu estou perguntando, que você fez uma afirmação Não. e parece que nesse documento não consta o nome do ex-presidente Lula. Eles eram cônjuges, não? Oi? Eles eram cônjuges? Não. A afirmação de Vossa Excelência. A afirmação feita por Vossa Excelência é que nesse documento constaria o nome do ex-presidente Lula. Então, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência onde está o nome do ex-presidente Lula nesse documento. A Marisa Letícia Lula da Silva, cônjuge dele. Sim. A propriedade imobiliária é adquirida por um dos cônjuges só, sem o outro. Mas aí Vossa Excelência está interpretando o documento. Bom, doutor, eu agradeço a sua ponderação. Consta esse termo de adesão e compromisso de participação da aquisição dessa cota correspondente a um apartamento 141 nesse Mar Cantábrico, ainda no Bancop. O senhor acompanhou vamos dizer assim, esse empreendimento no que se refere a essa unidade específica? Essa aquisição? Não, não. Eu soube ao final de 2013 que a dona Marisa Letícia tinha uma cota dessa unidade 141 e que
a unidade 164 triplex estava reservada para a dona Marisa e o ex-presidente. O senhor pode me esclarecer porque essa cota é correspondente a uma unidade e o triplex é outra unidade? O senhor pode me esclarecer o que aconteceu? Eu não sei dizer, Excelência, o que aconteceu. Eu sei que ela tinha essa cota com a unidade tipo e que foi me passado pelo meu diretor à época, o Telmo, que a unidade era reservada era 164. 164. Sim. O senhor solicitou, ele deu algum esclarecimento? O senhor solicitou o motivo disso? Não, ele me chamou e me falou isso e só. O senhor sabe informar se houve algum pagamento da senhora Marisa Letícia ou do senhor ex-presidente relativamente à aquisição desse triplex? Não. Pela ordem, Excelência. Vossa Excelência está afirmando aquisição do triplex, aonde Vossa Excelência está fazendo uma afirmação com pré-julgamento. Eu gostaria que Vossa Excelência reformulasse a questão para que não houvesse esse pré-julgamento. Não tem pré-julgamento nenhum, sua questão está indeferida, doutor. Aquisição, onde Vossa Excelência viu nos autos a aquisição? Fazer as suas perguntas depois. Mas eu tenho o direito de... estou perguntando à testemunha se há algum pagamento. Não é testemunha interrogando. Sucessivamente, doutor? Não é, Excelência. É que Vossa Excelência fez a afirmação de que houve aquisição. Não, eu falei se houve pagamento relativamente à aquisição do triplex. Então, é sobre essa questão. Doutor, está indeferida a sua questão. Agradeço a sua ponderação, está indeferida. É que essa questão Vossa Excelência está fazendo pré-julgamento. Vai continuar falando o resto da audiência ou nós vamos poder ouvir aqui o acusado? É uma questão de ordem relevante. Está indeferido, doutor. Mais um pré-julgamento. Doutor, agradeço suas ponderações, está indeferido. O senhor pode esclarecer? O senhor tem conhecimento de pagamentos relativos a esse apartamento triplex da parte da senhora Marisa Letícia ou do senhor ex-presidente? Não, não tenho conhecimento. Não foi feito nenhum pagamento. O senhor, posteriormente, o senhor se envolveu de alguma forma na reforma ou alterações dessa unidade triplex? Sim, Excelência. Eu acompanhei as 2 visitas à unidade e fui responsável pela atender um pedido do meu chefe, do meu líder, fazer a reforma e a colocação de armários e eletrodomésticos na unidade. O senhor pode descrever essas circunstâncias? Logo depois que eu cheguei de férias e assumi a diretoria por volta do dia 20 de janeiro, no fim do mês, Fábio, meu líder, meu presidente, me chamou e me pediu para eu acompanhá-lo numa visita à unidade para esclarecer qualquer dúvida técnica relativa à unidade. Se podia colocar ar-condicionado, que tipo de chuveiro podia ser colocado, dúvidas relativas ao funcionamento da unidade. E assim eu fiz. No início de fevereiro, eu fui ao Guarujá e esperei ele lá para fazer esse acompanhamento. Esperou ele quem? Esperei o Fábio. Tá. Sabia que o Fábio estava vindo junto com o Dr. Léo e que viria o ex-presidente. O Fábio que o senhor se refere é o Fábio Ionamini? Fábio Ionamini. Perfeito. Fábio Ionamini, que era o presidente da OS Empreendimentos, o meu chefe. E depois chegaram o ex-presidente e outras pessoas? Aí chegaram, eu já estava lá com o Igor, eu fui antes à unidade, fiquei lá esperando, e aí chegaram 2 carros, chegou o ex-presidente, a dona Marisa, o Dr. Léo e o Fábio Ionamini. O senhor acompanhou essa visita do ex-presidente ao imóvel? Subi junto com eles, o Dr. Léo foi apresentando a unidade, eu fiquei de retaguarda ali, esperando ser chamado. Mal conhecia o Dr. Léo, nunca nem quase tinha visto ele, e fiquei esperando que pudesse ter alguma dúvida e que me fosse chamado para isso. E o senhor foi chamado? Não. Chegou a ter conversas ali? Não, nenhuma. O senhor chegou a acompanhar as conversas do senhor Léo Pinheiro com o senhor ex-presidente? Não, não acompanhei. Fiquei distante. E como é que foi o desdobramento disso daí? Depois dessa visita, eles foram embora, eu ainda permaneci no Guarujá, junto com o Igor. E tempos depois, semanas depois, o Fábio me chamou na sala dele e pediu para fazer algumas adequações, alguma reforma no apartamento. Que inicialmente fizesse um projeto, fizesse um orçamento, apresentasse para ele, para que fosse feito no apartamento. E o senhor fez esse projeto? Eu diretamente não, mas eu tinha uma equipe de arquitetas que trabalhavam comigo, solicitei para elas que fizessem.
e que fizessem, além do orçamento, além do projeto, que fizessem um orçamento, e junto do orçamento e do projeto, eu levei para o Fábio para aprovação dele. O que tinha nesses projetos de alteração, vamos dizer assim? Principalmente tinha uma alteração na escada, tinha uma escada que levava do primeiro pavimento para o segundo do apartamento, que era uma escada redonda, helicoidal, muito ruim. Então tinha principalmente tirar essa escada, fazer uma escada reta, acrescentar um quarto na parte de baixo, colocar piso. O apartamento ele era entregue no cimento, no contrapiso, então colocar um piso em todas as áreas, fazer um reparo na piscina, tinha um problema de infiltração, que aliás tem até hoje, um problema de infiltração sério na piscina, na cobertura, no último pavimento, fazer uma adequação no deck lá de cima e colocar uma churrasqueira. E de onde que vieram essas orientações para fazer essas reformas específicas? Veio para mim através do Fábio, eu creio que foi um pedido do Dr. Léo para ele, e ele me repassou. O senhor chegou a entrar em contato com o senhor ex-presidente ou com a senhora Maria Letícia? Não, nunca tive nenhum contato com algum subordinado deles ou assessores? Nada. Meu contato sempre foi o Fábio. E a questão da cozinha, o senhor se envolveu também? Também me envolvi na questão da cozinha. Também foi feito nesse pedido de escopo para colocar armários na cozinha, armários em todo os quartos. Nessa mesma ocasião? Nesse mesmo pedido que o Fábio me fez. Sim. E colocar também eletrodomésticos. Nesse intervalo, houve uma sugestão de Paulo Gordilho para que colocasse um elevador privativo dentro da unidade para facilitar o acesso entre os 3 pavimentos. Essas reformas foram feitas todas? Foram. Essa questão, por exemplo, de colocar a cozinha, colocar os armários, como é que foi definido? Eu vou colocar esse tipo de cozinha, eu vou colocar esse tipo de armário, como é que foram aí? Houve uma sugestão das próprias arquitetas que trabalham comigo, uma colocação de um tipo específico lá de armário, um tipo normal, e eu acatei. E esse senhor submeteu essas sugestões a alguém ou o senhor decidiu sozinho? Não, tudo eu submeti ao Fábio, junto da entrega do orçamento, da Kitchens e da obra, eu mostrei a ele. Era a praxe da OS fazer esse tipo de reforma ou colocação de cozinha, armário, essas coisas? Desse tamanho, do jeito que foi feito, não era praxe. Existia, a gente fez algumas outras oportunidades, mas colocação de cozinhas comuns. Desse tamanho de obra nunca tinha sido feito. E quais eram as justificativas, se é que eram passadas algumas justificativas ao senhor para a OS estar fazendo isso em relação a essa unidade específica? Não era passada nenhuma justificativa, era para que fizesse para entregar para o ex-presidente. Não me foi passada nenhuma outra... O senhor se recorda aproximadamente quanto foi gasto nessas reformas e nessas cozinhas, nesses armários? Em torno de 1.100.000. Tem alguns documentos no processo, projetos, que consta a assinatura do senhor. O senhor deve ter visto esses documentos. Sim. Reconhece a autenticidade deles? Sim, fui eu que assinei. Certo. E o senhor chegou a participar de alguma segunda visita nesse apartamento? Por volta do segundo semestre, em torno de agosto, o Fábio me chamou novamente na sala dele, disse que teria uma nova visita na unidade para ver como é que estava indo a reforma, e que dessa vez ele não iria, e que eu combinasse de ir junto com o Paulo Gordilho. E o senhor foi? E assim foi, combinei com o Paulo Gordilho, e ele combinou tudo e nós fomos novamente. E o senhor por volta de quando, o senhor mencionou? Fim de agosto de 2014. E quem que o senhor encontrou lá na unidade? Dessa vez, eu encontrei Dona Marisa e um filho dela, que eu não sabia à época quem era, nem o nome dele. Eu vinha saber depois que era o Fábio. E o que foi conversado nessa visita? Eu também não acompanhei, da mesma forma que a primeira visita, Excelência, eu fiquei junto. Nessa segunda visita tinha mais gente, inclusive tinha os engenheiros da Talentos também, outras pessoas que trabalhavam comigo, o próprio Igor, que eu pedi sempre para que estivesse junto comigo. E eu fiquei junto com eles e Dr. Léo foi fazendo a apresentação da unidade do jeito que estava. As obras. E em que estágio que estavam essas reformas, a instalação de cozinha, essas coisas? As obras ainda não estavam concluídas, já estavam bem perto da conclusão. Não tinha, creio que não tinha armários ainda nessa época, porque ainda estava em obra, ainda estava
ainda estava fazendo a estrutura do elevador, então, mas já estava bem no final da reforma. A cozinha tinha sido colocada já, não? Não, que eu me recordo, não. E os eletrodomésticos? Também não. Isso foi para o final. E houve alguma discussão, o senhor presenciou alguma discussão sobre a questão do preço dessas reformas, dessas cozinhas? Nada, nunca. O senhor tem conhecimento se houve algum pagamento de valores da parte do ex-presidente ou da senhora Marisa Letícia relativamente aos custos dessas reformas ou dessa cozinha? Não foi feito nenhum pagamento. Quem pagou essas reformas? A própria OS Empreendimentos, dentro do próprio centro de custo do próprio empreendimento, como foi feito durante a execução do prédio mesmo, no próprio empreendimento Solaris. O senhor presenciou alguma conversa, ouviu alguma coisa de que o ex-presidente ou a senhora Marisa Letícia não iriam ficar com esse imóvel? Não. O senhor Léo Pinheiro, depois daqui dias atrás, e afirmou que a reforma e a diferença de preço dessa unidade seriam abatidas num acerto de vantagem indevida entre a OS e o Partido dos Trabalhadores. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Nenhum, Excelência, nenhum. O senhor também nunca se envolveu com a construtora OS? Nada. Empreendimentos da Petrobras? Nada, nem sabia que a empresa tinha contrato com a Petrobras. Eu sempre trabalhei na OS Empreendimentos, cuidando de comprar terreno para fazer novos prédios para a empresa. Esse apartamento triplex, o senhor tem conhecimento se ele foi colocado em algum momento para venda pública pela OS? Não, nunca foi posto à venda. Aquele apartamento que foi que a cota correspondente ao apartamento 141, consta no processo de informação que esse apartamento foi posteriormente vendido por uma terceira pessoa. O senhor tem conhecimento disso? Sei que foi vendido para um terceiro, uma pessoa. O senhor tem conhecimento se por acaso foi consultado o ex-presidente ou a senhora Marisa Letícia a respeito se podia ou não fazer essa venda? Não sei, Excelência. Nessa mesma época, o senhor tem conhecimento de reformas que teriam sido feitas também em uma propriedade, em um sítio em Atibaia? Sei que Paulo Gordilho fazia uma obra num sítio de Atibaia. Sim. O senhor se envolveu também nessa obra, nessa reforma? Não, nada. Não fiz nada. Consta que essa reforma, essa cozinha foi contratada na Kitchens para os dois locais, para o sítio e para o apartamento triplex. O senhor tem conhecimento? Sei que ele comprou uma cozinha na Kitchens. Foi ele que me fez a indicação para comprar na Kitchens também. Do Guarujá? Do Guarujá. Sim, mas o senhor não se envolveu? Não me envolvi de forma nenhuma. O senhor chegou a... O senhor já mencionou, mas só para ficar claro, o senhor não teve contato direto, então, pessoal, com o senhor ex-presidente ou com a Marisa Letícia? Só nessas duas visitas que eu relatei. Bom, quais são essas questões do juízo? Eu passo o Ministério Público. Obrigado, senhor. Bom dia, senhor Roberto. Bom dia. Alguns aprofundamentos. O senhor mencionou que ocupou 2 cargos, né, nos anos de 2013 e 2014, gerente de incorporações e depois diretor de incorporações. O senhor se reportava a quem nesses 2 períodos? Enquanto gerente de incorporação, eu me reportava ao Telmo Tonoli, que era o diretor à época. E depois, quando eu assumi a diretoria em São Paulo em 2014, ao Fábio Anamini. Perfeito. O senhor mencionou que soube por intermédio de Telmo acerca da reserva do apartamento? Sim, Telmo que me contou no fim de 2013 que tinha a reserva do apartamento e que não podia ser vendido. O senhor saberia dizer qual foi o método para que não houvesse essa venda? Era o senhor responsável a colocar a venda? Como funcionou essa reserva? Não. Eu recebi uma planilha das unidades que estavam livres ou não para vender, e as que estavam livres eu cuidava a partir de 2014, de vender as unidades, só. E essa unidade 164 nunca esteve à venda nessas planilhas? Nunca.
ela era reservada, o senhor soube dessa reserva como uma reserva específica para o ex-presidente e sua esposa ou uma reserva geral? Não, uma reserva específica para ele, da unidade 164. Perfeito. O senhor mencionou ter participado de uma primeira visita ao apartamento triplex na presença do ex-presidente e sua esposa. O senhor recordaria como os detalhes dessa visita, como que o senhor se deslocou para Guarujá, com quem foi? Eu me desloquei na primeira visita com o Igor Pontes, fui com ele antes da visita e ficamos lá esperando chegarem os carros com o ex-presidente, Dr. Léo e Fábio. Perfeito. O senhor mencionou que nessa visita houve uma separação entre grupos, né? Um grupo que ficava com o senhor Léo e o ex-presidente e sua esposa. Mais alguém nesse primeiro grupo? Principalmente eles. Uhum. E o outro grupo era o senhor? Era eu, na primeira visita, eu, Igor e Fábio perto da gente também. Quando os senhores chegaram nesse empreendimento, os senhores se dirigiram diretamente ao triplex? Diretamente. Encontramos na garagem, subimos no elevador, fomos direto para o apartamento. O senhor recorda aproximadamente qual foi o período da visitação? O tempo de duração? Isso. Levou em torno de umas 2 horas, eu creio. Uhum. O senhor recorda se nessa oportunidade também foi visitada a unidade 141? Não foi visitada. Visitamos o apartamento 164, descemos, visitou as áreas comuns e foi embora. Uhum. E aí o senhor mencionou que algum tempo depois houve o pedido do projeto, né? O senhor poderia especificar como que veio? O senhor disse que foi Fábio que lhe procurou, né? Como que veio esse pedido da realização do projeto? Fábio me chamou, pediu para fazer essas adequações e fazer um orçamento para ver quanto que isso ia ficar para entregar tudo para ele. Uhum. Foi assim que foi feito. Essa decisão relativa às modificações no apartamento, ela era uma decisão sua ou era uma decisão do Fábio ou era uma decisão de outra pessoa? Era uma decisão do Fábio, ele me passou, creio que foi um pedido que o Dr. Léo passou para ele e ele me repassou. Uhum. Não era uma decisão minha, a minha obrigação era executar. Certo. Depois que houve esse pedido do projeto, da realização do projeto, o senhor recorda quanto tempo demorou para aprovação do projeto? Não sei dizer, algumas semanas talvez. Uhum. Sei que, desculpe. Pois não. Sei que só se iniciou depois que foi aprovado. Perfeito. O senhor sabe se esse projeto foi apresentado a alguma outra pessoa, especificamente ao próprio ex-presidente e sua esposa? Não, sei que Fábio levou para Dr. Léo. Só. Uhum. E uma vez aprovado esse projeto, o senhor ficou responsável pela execução dele também? Sim. O senhor poderia nos descrever aqui sua participação nessa execução? O senhor recorda qual empresa que executou o projeto? A empresa foi a Talento, que era uma empresa que já prestava serviço para a gente há muito tempo, fazia a construção de estandes. Estava à época fazendo a construção de um grande estande que a gente ia lançar um empreendimento no Vila Mariana, em São Paulo, uma obra muito grande também. E ele já tinha a Talento já tinha esse relacionamento de executar obras conosco. Uhum. O senhor saberia dizer o responsável pela Talento, com quem o senhor contatou? Eu não contatei diretamente a Talento, solicitei para o Igor, que ficou responsável por executar a obra, e sei que o contato sempre foi o Luciano, que era um engenheiro da Talento. Perfeito. Que era com quem a empresa tinha contato. Perfeito. O senhor saberia dizer quando aproximadamente se iniciou essas modificações e por quanto tempo durou a obra? Deve ter sido fim de março, início de abril, por volta disso, não me recordo ao certo. E acabou 2 meses depois da última visita, então em outubro de 2014. Certo. Na denúncia, as folhas 115 da denúncia constam algumas
um descritivo de algumas modificações que teriam sido feitas no apartamento. Eu vou perguntar ao senhor para ver se o senhor confirma, se o senhor recorda dessas modificações. Consta aqui, por exemplo, cozinha, retirada de azulejo, realocação de pontos elétricos, fornecimento e instalação de caixilho, esse tipo de modificação. Sim. Sala de estar, execução de uma nova escada de acesso ao mezanino, execução de revestimento em limestone para as escadas. Sim. Dormitório 1, demolição de alvenaria, maciamento de paredes de alvenaria, retirada e instalação de portabilidade. Sim. Banheiro superior, demolição de alvenaria, instalação de revestimento Eliane, instalação de piso cerâmico e contrapiso. Sim. Sauna, retirada de portas, retirada de kit de sauna, fornecimento de instalação de azulejo, acabamentos e instalação de porta de alumínio. Sim. O terraço, alteração da churrasqueira, fornecimento e instalação de bancada em granito, fornecimento de porta de alumínio, instalação de acabamento para registros. Sim. Piscina, manutenção da piscina, kit limpeza, fornecimento e instalação da luminária tartaruga, fornecimento de portinhola em alumínio. Sim, foi feito. Sala íntima, aumento da sala íntima até o elevador. Sim. E adicionais, execução de parede em drywall, baguetes e soleiras, retirada e fornecimento de instalação de torneira para tanque, uma série de modificações. Sim. O senhor recorda se, seja na primeira visita ou na segunda visita, houve pedidos específicos de modificações específicas pelo casal do ex-presidente? Não que eu saiba. O senhor participou de alguma conversa? O senhor conseguiu ouvir a conversa entre eles? Não. A questão do elevador foi um pedido que surgiu desde a primeira visita, desde o primeiro pedido de projeto ou posteriormente? Posteriormente, a primeira visita foi uma sugestão de Paulo Gordilho, ele olhou o projeto e fez a sugestão de fazer, já que a gente já tinha modificado a escada, colocar um elevador para facilitar o acesso das unidades, entre os pavimentos da própria unidade. Uhum. Com relação à segunda visita, o senhor recorda especificamente como que o senhor se deslocou até Guarujá, como foi a logística? Da mesma forma, quer dizer, desculpe, diferente da primeira vez, dessa vez eu fui junto com Paulo Gordilho com o motorista de Dr. Léo. Pegamos o Dr. Léo no aeroporto de Congonhas e descemos, parou no meio da estrada, não sei ao certo onde na estrada, acho que em São Bernardo, encontrou um outro carro, que à época eu não sabia quem estava dentro do outro carro, sabia que havia alguém da família do ex-presidente, não sabia quem era, e fomos os carros juntos até o Guarujá. Nesse outro carro, quem estaria? Soube depois que estava Dona Marisa e o filho, que eu não sabia quem era, que ia saber depois que era o Fábio. O senhor soube depois que desceram do carro ou depois? Não, eu não conhecia. Sabia que era um filho, alguém próximo à família, não sabia o nome da pessoa. Certo. Com relação especificamente aos eletrodomésticos, esse pedido ou a aquisição dos eletrodomésticos, em que contexto surgiu isso? Foi no mesmo pedido para colocar armários e para colocar os eletrodomésticos, foi no mesmo pedido junto da colocação dos armários. Certo. Houve em algum momento menção sobre prazos de execução, alguma necessidade de atender a prazos específicos? Não, a mim nunca chegou nada. Uhum. O senhor recorda o que aconteceu depois da segunda visita, especificamente depois que houve a deflagração da Operação Lava Jato e a prisão cautelar do senhor Léo Pinheiro? O apartamento ficou fechado. Nunca mais aconteceu nada. Depois, então, da deflagração da Operação Lava Jato, não houve o oferecimento desse apartamento à venda para outra pessoa? Não. Ficou fechado. Como creio que está até hoje. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio.